Então, vou começar aqui, pessoal, com a primeira pergunta. Professor Emerson, o que é o efeito estufa e por que ele é tão importante para o clima do planeta? Bom, boa noite para quem nos ouve. Obrigado, Dodô. Eu já estou íntimo, né, do Dodô. Estou chamando de Dodô. Obrigado, Thiago. A gente já se conhece de longa data. Estamos aqui no podcast Giro de Ideias, né? Perfeito. Aqui num estúdio bem bacana. Bom, eu acho que esse é um principal ponto para a gente entender o que está acontecendo com o planeta Terra hoje, né? Justamente por isso que a gente está começando por ele, que é o efeito estufa, né? Então, o efeito estufa é um processo natural que ocorre no planeta e ele é benéfico para a vida no planeta da forma como ele é hoje. O planeta Terra ele é envolto por uma camada de gases, preso à atmosfera pela força de gravidade. Por isso que alguns planetas não têm atmosfera, porque não tem gravidade. Se nós desligarmos a força de gravidade, por exemplo, os gases se dispersarão e nós não teremos mais a atmosfera terrestre. Então essa fina camada de gases em volta ao planeta Terra, preso a ele pela força de gravidade, tem uma importância muito grande para a nossa vida. Por quê? É nessa camada de gases que estão os gases que potencializam a nossa vida. Oxigênio, nitrogênio, argônio, xenônio, todos os gases, vapor de água, metano. Então é uma camada de gases presa ao planeta Terra que tem a importância de permitir a vida da forma como ela é hoje. É uma espécie de um cobertor que tem ao redor do planeta Terra, é uma fina camada. Se nós pensarmos em termos de escala, o raio da Terra, 6.300 quilômetros, e a atmosfera não tem mais do que 100 quilômetros, então é uma folha de papel mesmo ao redor do planeta Terra, né? Do ponto de vista da escala, né? Então é uma camada muito fina. E essa camada tem várias importâncias. Uma delas que eu gosto de falar bastante é que ela contém os gases que permitem a vida, né? A flora e fauna no planeta Terra da forma como ela é. Ela tem uma importância também na proteção do planeta Terra contra a entrada de corpos celestes, né? Então quando você vê uma estrela cadente, né, que a gente aponta com o dedo, né? Não pode apontar com o dedo que dá verruga no dedo, né? E faz 3 pedidos, né? O que é aquilo? É um corpo celeste que estava vagando pelo espaço sideral, entrou em rota de colisão com o planeta Terra e o atrito com os gases da atmosfera faz com que ele se torne incandescente e desapareça. A maioria dos meteoritos, quando chegam em superfície, já desapareceram. Tanto que tem chuva de meteoros e a gente não tem impacto no planeta Terra. Alguns meteoritos muito grandes, né, como o que aconteceu há 60 milhões de anos atrás e que extinguiu os dinossauros, ele era enorme, né? Então ele ainda chegou em superfície com um volume muito grande. Então é comum a gente encontrar crateras no planeta Terra, frutos de meteoritos que se dissiparam com o próprio calor deles que chegaram ali. Então tem a cratera, mas não tem o meteorito, porque ele se dissipou, ele chegou incandescente. Então essa é uma importância muito grande do planeta Terra, né, da atmosfera, proteger a vida aqui desses ataques, né, entre aspas, né, desses corpos celestes, é uma coisa. A outra e a mais importante que nos atinge é os gases que estão aqui. Nós estamos respirando nesse momento oxigênio e outros gases aqui em São Paulo, né? Mas predominantemente oxigênio, e esse oxigênio ele tem como origem a composição do planeta Terra. E essa composição do planeta Terra ela é mais ou menos estável, ou estava estável ao longo dos últimos séculos. E o que está acontecendo agora é que nós temos alterado a composição desses gases que compõem a atmosfera terrestre. Em especial alguns gases que têm afinidade térmica, ou seja, são gases que absorvem a radiação solar e aquecem o ambiente. Por exemplo, o gás carbônico, o CO2, né? Ele tem essa capacidade térmica, então ele absorve a radiação solar e transforma ele em calor. Outros gases, o nitrogênio não tem essa capacidade, por exemplo. Então, de todos os gases da atmosfera, alguns nós qualificamos como gases do efeito estufa. Gás carbônico, metano, óxido nitroso e vapor de água. Então, esses gases têm essa característica térmica. Eles absorvem a radiação e aquecem a atmosfera.
e guarda o calor. Então a atmosfera é um cobertor que o planeta tem ao redor dela, e exatamente esses gases é que potencializa esse efeito estufa. Por quê? A radiação solar atravessa a atmosfera terrestre na forma de onda curta vindo do Sol, aquece a superfície, os objetos e a atmosfera, se transforma em onda longa, em calor infravermelho, e no momento que ele vai voltar para o espaço, ele interage com os gases da atmosfera e fica retido dentro do planeta. O exemplo do efeito estufa é o que acontece com o seu carro quando você deixa ele no sol com os vidros fechados. O que acontece lá dentro? Esquenta. Com forno. A radiação solar atravessa o vidro, onda curta, aquece o banco, os objetos. Na hora que se transforma em calor e vai tentar sair, bate no vidro e volta. Então, ao longo do dia, a temperatura do seu veículo vai aumentando. Então, as estufas de hortaliças também mesmo são princípio, assim, né? Mesmo princípio. Né? Ali nas estufas de hortaliça tem esse princípio de armazenar calor também, né? Tanto que a maioria das hortaliças para fins, né? As estufas, a maioria delas estão na região sul do Brasil, que é para diminuir os efeitos de geadas, temperaturas extremas negativas, né? Mas também a estufa tem uma outra função, que é difundir a radiação solar e permitir que a planta interaja com que a radiação solar interaja com toda a planta, e não só com aquelas que estão em cima ali da copa, né? Então o plástico tem essa função de difundir a radiação solar também. Mas isso é outro podcast. Voltando ao efeito estufa, então esse cobertor, se não existisse esse cobertor, que é a atmosfera, nós não teríamos o efeito estufa, que é esse aprisionamento do calor que vem do Sol. Né? Lembrando que a atmosfera terrestre, ela sempre se aquece de baixo para cima, né? Então a radiação solar vem, atinge a superfície, aquece e aí vai aquecendo a atmosfera. Tanto que quanto mais alto, mais frio é a temperatura da atmosfera. E o que a gente está fazendo nos últimos anos? A gente tem aumentado a concentração desses gases no planeta Terra. As ações antrópicas, as ações do homem, né? A gente fala antrópica que é para não qualificar homem e mulher, né? Mas as ações do ser humano têm potencializado um aumento de alguns gases que têm esse efeito térmico na atmosfera. Principalmente aqueles que eu enumerei: gás carbônico, metano, óxido nitroso e o vapor de água. O vapor de água também é um gás do efeito estufa, né? Algumas referências qualificam o ozônio também como um gás do efeito estufa, né? Isso é importante demonstrar, mas o ozônio tem uma outra função na atmosfera que daria quase um outro podcast também, né? Uma química atmosférica quase. Então o que nós temos feito nos últimos anos? Nós temos aumentado a concentração de gases. Por exemplo, o CO2, que é um dos principais gases do efeito estufa, antes da Revolução Industrial, um marco importante dos estudos de climatologia e das mudanças climáticas é a Revolução Industrial. Porque com a Revolução Industrial, com a máquina a vapor, nós começamos a utilizar em grande quantidade carvão. Então aquele carbono que estava fixado ali nas estruturas do carvão mineral e do carvão vegetal, quando você queima isso num processo, numa máquina a vapor, por exemplo, esse carbono que estava ali aprisionado, ele vai para a atmosfera. Então, quando eu derrubo uma árvore, a árvore, isso aqui não é madeira, né? Isso aqui é um derivado de petróleo, mas quando eu queimo uma madeira, por exemplo, qualquer pedaço de madeira, eu libero o carbono que estava preso ali, ele vai para onde? Para a atmosfera. Então, antes da Revolução Industrial, a gente tinha em torno de 200 partes por milhão de gás carbônico na atmosfera. Hoje nós ultrapassamos uma barreira que, durante muito tempo, foi uma barreira limite, que seria 400 partes por milhão de gás carbônico na atmosfera. Nós já estamos em 430 hoje, 432 para ser bem exato. Então a gente aumentou a espessura do cobertor ao redor do planeta Terra. Essa é uma das principais hipóteses para corroborar o aumento da temperatura no planeta Terra, que é o efeito estufa natural. Então o efeito estufa natural é um processo benéfico para o planeta, mas quando você muda a composição da atmosfera, você aumenta
a temperatura do planeta ali dentro. Tanto que se não tivesse a atmosfera terrestre, o efeito estufa, a temperatura no planeta Terra hoje seria estimada em torno de menos 18 a menos 20 graus. E a temperatura planetária hoje é mais 15 graus. Média planetária de todos os locais do globo. Desde o Polo Norte, a Sibéria, até o deserto do Saara, soma tudo, média global do planeta é 15 graus. Né? Quer dizer que a gente está numa área quente do globo, né? Aqui em São Paulo a média é 20 graus, né? Então tem locais mais frios que São Paulo por aí, né? Então, para a gente começar essa conversa de mudanças climáticas e tudo que a gente vai falar aqui, esse é um dos principais conceitos que a gente tem que entender, o efeito estufa e o aumento da temperatura no planeta ocasionado por isso. Legal. Uma aula. Já começou com uma aula. Galvani, puxando um gancho sobre o gás carbônico, eu ouvi falar que ele leva muitas décadas, talvez até séculos na atmosfera. Talvez esse seja um dos pontos do porquê é tão prejudicial a gente ter em grande quantidade esse tipo de elemento químico em suspensão na atmosfera. Ele tem o que a gente chama de meia-vida, né? Meia-vida longa, né? E nós estamos diariamente aumentando a concentração, né? Nossos veículos, a maioria dos nossos veículos a combustão, né? Daí a importância de uma transição energética bem feita. Daí a importância de programas como nós temos no Brasil, que é só no Brasil que existe isso, que é o Proálcool, né? A gente não vê veículos a álcool em outros países do mundo, né? O álcool é uma tecnologia que nós desenvolvemos aqui. Os mais antigos vai lembrar do Fiat 147, né? Movido a álcool, né? Do Gol quadrado também. O golzinho que você tinha que levantar, dar a partida e tomar café, tomar banho. 40 minutos. Né? E você ainda saía com ele engasgando. Isso é do tempo que o álcool era do carburador. Hoje, injeção eletrônica, não tem mais esse... Eu ainda gosto de esquentar o motor do carro ainda, né? Hábito dos mais velhos, né? Mas o gás carbônico, ele tem essa característica, né? Então, qual que é das principais preocupações hoje? É conter as emissões dos gases do efeito estufa, principalmente e potencialmente o gás carbônico. Embora o metano seja um gás que tem uma concentração menor do que o gás carbônico na atmosfera, a molécula de metano, o CH4, ele é mais eficiente termicamente do que a molécula de CO2. Então é aquele cara que tem pouco, mas que ele é mais poderoso, ele é mais potente nesse processo térmico da atmosfera. E de onde vem o CH4, né, o metano da atmosfera? Vem das áreas alagadiças, né, os pântanos, né, quando a gente vai numa área pantanosa que a gente sente aquele cheiro de ovo podre, aquele é o metano sendo, né, liberado na atmosfera. O rebanho de animais ruminantes do planeta Terra, né, principalmente os bovinos, libera gás, metano, né? A gente tem uma quantidade razoável de bovinos no planeta Terra. No Brasil a gente tem mais boi do que gente. São 200 milhões de pessoas, 203, né? E cerca de 250 milhões de cabeças de gado, né? Nossa. Então tem mais de uma cabeça de gado para cada pessoa no território brasileiro. Isso se a gente ir para a Índia, onde a Índia, né, a vaca é um animal sagrado, tem cerca de 1 bilhão de cabeças de vacas, né? Liberando de bovinos, metano a todo momento. Né? Liberando metano. Por quê? São animais ruminantes, né? Eles são diferentes, um pouco diferentes do nosso processo digestivo, né? O boi, né? Os ruminantes, de um modo geral, que não é só o boi e a vaca, eles ingerem a massa vegetal, o capim. Isso vai para o primeiro rumen, onde ele sofre um ataque a ácidos que é para quebrar as estruturas, né, a celulose daquele capim. À noite, o que ele faz? Ele regurgita isso. Então, você vê o boizinho à noite lá no pasto, o que ele está fazendo? Está mastigando, né? Fala, o que esse cara está fazendo? Ele está regurgitando aquilo que foi para o primeiro rumen, e ele mastiga de novo, e engole de novo, e aí vai para o segundo, terceiro e quarto rumen, onde é feita a absorção dos nutrientes, né? Então, esse processo de regurgitar é onde o gás metano escapa para a atmosfera, né? Então, assim, não é para crucificar o boi, né? Mas os estudos mostram que a participação dos bovinos, dos ruminantes, na liberação de metano do planeta Terra é um aspecto importante.
E esses gases todos, eles ficam na atmosfera. Tanto que nós tivemos, durante a pandemia, 2000 e 2001 principalmente, uma redução dessas emissões. Mas a quantidade na atmosfera não diminuiu na mesma proporção e na mesma velocidade. Tem um tempo, né? Tem que ter os processos, esses gases precisam ser absorvidos novamente pelos processos naturais, né? E o que absorve gás carbônico da atmosfera? Fotossíntese, né? Então eu preciso fotossintetizar, que é um processo natural, recompor estruturas vegetais para diminuir a concentração de gás na atmosfera. Ou diminuir a liberação, substituindo combustíveis fósseis, né? Queimadas. O Brasil tem uma contribuição muito grande nos gases do efeito estufa global, principalmente gás carbônico, tendo como origem as queimadas. Nós temos uma quantidade enorme de veículos, mas a nossa principal fonte de CO2, de poluentes da atmosfera, são as queimadas, né? Inclusive esse ano ganharam dimensões, né? Seria um outro podcast, né? Bastante importantes. Mas é isso, são gases que têm um tempo de permanência de vida no planeta Terra e que a gente precisa diminuir a emissão para que as concentrações comecem a baixar novamente, né? Se nós conseguíssemos aumentar a área florestal em boa parte dos planetas, seria uma forma da gente transformar essa molécula de CO2 na atmosfera, nos processos de fotossíntese? Exatamente assim que se faz. Hoje as áreas os mecanismos de desenvolvimento limpo basicamente se sustentam nisso, né? É você demonstrar que o seu processo produtivo fixa carbono na atmosfera. Então, se você comprovar que aquele processo que você faz fixa mais carbono do que emite, esse saldo, você pode inclusive comercializar esse saldo. É um mecanismo de desenvolvimento limpo, né? Uma estratégia de você tirar o gás carbônico da atmosfera. E a fotossíntese é isso, né? A fotossíntese é água, radiação solar, gás carbônico. Então aquele gás que está na atmosfera, ele é absorvido no processo, o carbono vira matéria seca e o oxigênio volta. Lembra lá da fotossíntese, da biologia? É um processo muito simples. Então eu fixo ele volta para compor uma estrutura vegetal novamente. Então quando eu queimo ele de novo, ele volatiliza e vai para a atmosfera de novo. Nessa situação hipotética, seria possível, então, desses 432 ppm, por exemplo, a nível global, começar a diminuir, se tivéssemos, de fato, essas ações governamentais de redução de emissão de queima de combustível fóssil, né? E aumento da vegetação? Sim. Seria um mecanismo para começar a diminuir isso. Isso, você pode ter duas estratégias. Uma já está, né, as duas estão caminhando junto. A primeira é a redução do consumo de combustíveis fósseis. Por exemplo, petróleo. O petróleo, a sociedade atual é totalmente dependente de petróleo, né? Nós estamos aqui cercados por derivados de petróleo. Nós viemos para cá nos nossos carros movidos a... Um petróleo ambulante. A petróleo ambulante. Nós, né, estamos falando em um microfone que tem petróleo. Estamos sentados em uma cadeira que é derivado do petróleo. Então, a nossa sociedade hoje é muito dependente do petróleo. Tem estimativas que o petróleo no planeta vai durar mais 100 anos, né? Mas isso, cada dia se descobre novas jazidas e esse tempo ele vai se prorrogando, né? Por exemplo, a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Outro podcast. Exatamente. Né? Não se sabia do que tinha de petróleo ali. O pré-sal, que foi descoberto há 20 anos. Não se sabia disso, né? No Oriente Médio. Imagina, o Oriente Médio é uma grande caldeira de petróleo ali, né? Aqueles países, os Emirados, né? Ali eles são praticamente... né? Furou, tem petróleo, né? Então é uma grande bacia petrolífera ali. E esse carbono tá lá fixo, bonitinho. Eu vou lá, tiro ele, passo por um processo de refino, coloco no meu carro, dou a partida e ele vai para a atmosfera. Então a primeira coisa é diminuir o consumo de combustíveis fósseis e carvão mineral. Nós temos ainda muitas termoelétricas no mundo alimentadas por carvão, no Brasil inclusive, né? E outra é aumentar a quantidade de fixação do carbono, esse que já está na atmosfera. Então eu posso parar de emitir, ele vai continuar lá por um tempo.
O que eu faço para tirar ele de lá? Reflorestamento. Muito interessante. Né? Então eu consigo atacar de 2 jeitos: diminuir a emissão e aumentar o que a gente chama de sumidouro, né? São sumidouros, né, de carbono que o planeta tem. Que seria o sequestro de carbono, já ouviu falar? Sequestro de carbono, exatamente, né? Sequestro daquela ideia de que o cara foi sequestrado, né? Então, nem sempre a gente usa muito, mas são sumidouros, né? Entendi. Mas o sequestro virou um termo bastante comum aí na linguagem da ciência moderna, né? O sequestro de carbono, sim, que é exatamente isso, é pegar essa molécula que está aqui e fixar ela em algum processo natural do planeta Terra. Existem estratégias mirabolantes, né, para diminuir esse sequestro de carbono, que é injetar isso em poços profundos. Tem milhares de ideias, né, mas que não são economicamente viáveis na escala planetária, né? Então, naturalmente, a fotossíntese está aí, o Sol está aí. A estimativa é que o Sol dure mais pelo menos uns 5 bilhões de anos, né? Então, ele vai estar aí nesse período e é um processo natural. A fotossíntese é um processo natural. Então, a natureza faz esse trabalho por nós, né? Eu sempre digo que se você quer que alguma coisa fique bem, deixa a natureza quieta lá. Não mexe, né? Ela vai se recuperar. Às vezes você precisa dar uma ajudinha, mas de um modo geral, se a gente tira o tensor que está ali bagunçando a coisa, ela dá conta com o tempo dela, né? Então a gente deveria prestar mais atenção nessa questão do desmatamento, né? Com certeza. Olhar isso né, mais com bons olhos, né? Porque isso pode impactar bastante no nosso Sim. planeta, né? A manutenção da floresta em pé, né? São estratégias que mostram que a floresta amazônica hoje, com a exploração da floresta, dos produtos da floresta, ela é mais rentável do que aquela técnica que nós utilizamos muito no Brasil, que é, primeiro, entra o madeireiro, tira as grandes reservas, né, os grandes troncos, as grandes espécies. Depois sobra aquela capoeira, aí vem a queimada, faz a primeira limpeza, e aí entra o soja, né, a monocultura de soja, as commodities, soja, algodão, milho, e em algumas áreas o gado, né? Então esse trinômio madeireiro, agronegócio e pecuária, ele tá se demonstrando com o tempo que ele não é sustentável, né? Por quê? Você retira... É um assunto espinhoso esse, hein? Aí você vê que o agro não é tão pop, né? Então... esse assunto ele é bastante espinhoso, porque o agronegócio tem uma importância muito grande no PIB brasileiro, né? Sim. Então tem que tomar um pouco de cuidado com esse discurso de que a solução é o agronegócio. Claro que a grande maioria dos nossos produtores hoje são conscientes e tem todo um cuidado ambiental, mas a gente tem né, em alguns pontos, esse princípio de retirar a madeira, às vezes de alguma maneira legal ou ilegal, e entrar com a queimada, que aí você lança todo esse material particulado para a atmosfera, todos esses gases, fuligem. Um exemplo disso foi um evento que ocorreu recentemente, que foi as queimadas da Amazônia chegando em São Paulo. Nós vivenciamos isso, né? É uma corrente de ar que se forma da floresta amazônica, que traz a umidade da Amazônia para cá. Por isso que é importante manter a floresta amazônica da forma como ela está lá, porque ela é uma fonte de vapor importante para o centro-sul do Brasil. Então, se você retira essa fonte de vapor, né, os rios voadores, outro podcast, exato, que traz toda essa umidade da Amazônia para cá. Então, os estudos mostram que metade das chuvas que ocorrem no centro-sul do Brasil tem como origem a floresta amazônica, né? Então, se você retira essa fonte de vapor, você vai ter uma redução das chuvas. E aí é um sistema, né? E o agronegócio hoje ele depende grandemente do quê? Das chuvas. Mas é por isso que a gente tem visto cada vez mais sistemas de irrigação com pivô central, que é uma forma de você controlar o clima. Justamente porque os grandes produtores estão percebendo que depender só da chuva e da sua regularidade, às vezes é muito arriscado. Então, esse é um ponto que, né, a floresta da forma, ela em pé, e você explorando ela, os seus frutos, os seus subprodutos, ela é mais rentável, tanto para as comunidades locais,
quanto para né, para os processos hidrológicos e de chuva aqui na nossa região, por exemplo. E para o povo como um todo, né, Galvani? E Exatamente. outra forma também que eu andei vendo, que é muito importante, seria a demarcação de terras indígenas, terras quilombolas, porque são populações que mantêm a floresta em pé, né? São populações que auxiliam nisso. Já está provado, né, que as áreas, né, os nativos de um modo geral, né, que aí inclui todos, né, os indígenas, os quilombolas, os caiçaras, as suas técnicas de produção são técnicas que exploram a natureza de uma forma sustentável. Embora esse termo sustentável ele tem um ruído aí, porque, né, desenvolvimento sustentável, não tem como se desenvolver de forma sustentável, né? Eu vou ter que tirar alguma coisa ali, mas o termo sustentabilidade do processo, esses povos, pelas suas técnicas primitivas, né? Primitivas no bom sentido, não no mau sentido, né? Permitem eles explorarem a natureza de outra maneira. Nós estivemos recentemente no Vale do Ribeira e visitamos lá as comunidades quilombolas que tem lá. E eles se utilizam de técnicas bastante rudimentares de produção. E a floresta está lá exatamente do mesmo jeito. É o maior contínuo de Mata Atlântica do estado de São Paulo e do Brasil, no Vale do Rio Ribeira de Iguape, onde tem a maior concentração de comunidades quilombolas, ou seja, essas comunidades com as suas formas de cuidar da natureza não impactam, né, o ambiente, o meio ambiente, como os processos produtivos mais modernos, que é a derrubada da floresta, a queimada e as monoculturas de grande escala, né?